Tá, você vai passar uma semana com seu depósito cheio de vitória, porque o Senhor é bom. Deus tem feito coisas extraordinárias aqui, irmãos. Ele sempre trabalha. Deus é tremendo, Ele é poderoso, Ele é bom, né? Então eu sou muito grato pela recepção. Sempre que é a segunda vez que nós estamos na De Família e o Senhor tem nos abençoado aqui. Nós temos feito amigos. Eu já conheço muitas pessoas aqui, mas conheci outras pessoas novas, né? E pastor Oséias é uma pessoa muito amiga, né? Ele, a família. E desde que eu cheguei em Campo Grande, primeiras semanas eu tive já um apreço, um carinho pelo pastor Oséias. E sempre orei, sempre intercedi. Eu tenho certeza que vocês estão sendo cuidados por uma pessoa, uma família, uma equipe de Deus. Deus tem colocado esse povo para trabalhar na vida de vocês. Amém? Então intercedam pela liderança de vocês, porque eu tenho certeza que Deus fará coisas extraordinárias aqui nesse lugar. Ele é bom. E esse culto hoje é o culto da família, Departamento Ministério da Família. Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, né, sem muitas demoras. No Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 16. Versículo 13 a seguir. (16:13). Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Encontraram todos? Digam graças a Deus. Amém. Leiamos a palavra do Senhor. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Diga comigo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se assente, por gentileza, por bondade. Meu óculos deu tilt. Irmãos, esse texto ele é um texto bem impactante. É um diálogo de Jesus com os seus discípulos, né? Mas o interessante é que Jesus estava em uma comunidade, e essa comunidade em que Jesus estava vivendo, Jesus estava em Jerusalém, Samaria, Judéia, né, na Galileia. Jesus estava naquela região ali, fazendo algo que impactaria e mudaria a história da humanidade. Porque naquele tempo o povo estava vivendo em grande sofrimento. Havia uma pressão das dominações gregas e romanas.
Jerusalém estava vivendo um forte ataque, né? E o povo eles esperavam que os fariseus e os saduceus, o sinédrio era composto por homens que ditavam as leis, e eles eram responsáveis pelas leis. Os fariseus e os saduceus, eles eram líderes religiosos. E o povo acreditava que fossem eles os verdadeiros líderes que iriam libertar o povo, né, do jugo opressor. Preste atenção no que eu estou pontuando para você nessa noite, para você entender. Enquanto Roma, com o seu poderio militar, porque Roma dominou toda aquela região, toda a parte da Judéia, Cesareia, né, foi dominada por Roma. Roma submete o povo a ordens humilhantes. Havia uma ordenança de Roma que estava oprimindo e humilhando o povo judeu. O povo judeu chegou a passar por uma devastação terrível na pátria. Jerusalém estava de perna para o ar. A Judéia estava desorganizada. Cesareia foi tomada por tropas militares. Eles estavam destruindo os tributos, o comércio, os campos culturais, os campos religiosos, né? O povo não sabia mais em que direção seguir. Os imperadores, por exemplo, romanos, eles estavam se apresentando como os filhos de Deus. Havia uma dinastia, uma lei que estava sendo imposta, e essa lei era pesada, porque Roma, eles vieram para dominar. Uma das imposições religiosas e culturais que Roma colocou foi essa. E isso provocou uma revolta nos judeus. Havia uma revolta estabelecida. E quando Roma vem, ela vem com os seus estandartes militares, com uma imagem de César. E eles estavam tomando e dominando tudo. E agora eles vêm marchando rumo a Jerusalém, na tentativa de erguer a imagem de Cláudio Calígula no templo de Jerusalém. Isso gerou um caos, uma destruição, uma devastação. O templo já estava totalmente devastado. Nesse período, Herodes e os filhos dele, Herodes Magno, Arquelau, Antipas, Filipe, eles estavam regendo na Palestina. Arquelau regia a Palestina toda. Cafarnaum, Cesareia, Samaria, estava sendo regida por ele. Nesse cenário, Arquelau viola o templo, eles pegam mais de 3.000 judeus, escraviza, vendem como escravos. As pessoas não sabiam mais que direção tomar. Eles estavam ocupando os altares com os outros deuses. Havia adoração a vários deuses romanos. Artemis, né? Baco. Havia todo tipo de adoração. Daí surge um movimento, e aí que eu vou começar a explanar esse texto para você entender aonde eu quero chegar. Falando de culto de família, eu fiquei pensando quando eu lia esse texto aqui. Porque havia um interesse, e o inimigo, o adversário do povo de Deus, o adversário dos cristãos, ele sempre tentou desestabilizar as famílias, ele sempre tentou desarticular o seio familiar. Ele nunca vai querer, porque ele nunca quis que a família ela estivesse ou ela esteja estruturada, ela esteja arregimentada aos pés de Cristo. Mas surge com os macabeus. Você talvez nunca estudou a história dos macabeus, mas surge
com os macabeus um movimento messiânico com vários reis populares. Havia vários tipos de reis. Eles levantaram uma revolução messiânica e agora eles começaram a colocar líderes, porque eles queriam ver alguma coisa acontecer dentro do cenário de Jerusalém, dentro do cenário de Israel. Eles sonhavam com um líder como foi Davi, e o filho do homem descrito em Daniel 7. Eles estavam desesperados, o povo queria ver alguma coisa acontecer. E para estabelecer um reinado definitivo em Israel, eles queriam paz. Eles queriam ver um tempo de paz, um tempo da manifestação da glória de Deus. Eles estavam esperando o Messias, mas eles não sabiam de onde surgiria esse Messias. Eles não sabiam de onde o Messias viria. Isaías surge profetizando. Isaías já profetizava há 63, ou muito 117/63 a.C., Isaías já profetizava. E no capítulo 9, no versículo 6, Isaías profetiza dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Deus já estava preparando o cenário para mudar a história, para mudar a cara da nação de Israel. E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O adversário nunca vencerá, ele sempre vai perder, porque Deus levantou Jesus Cristo de Nazaré para colocar a geração e a humanidade de pé e estabelecer a paz. Então o líder que eles esperavam já estava sendo preparado por Deus. Eles estavam sob a jurisdição de Anísio. Havia Menelau, homens que esse foi ex-funcionário de Herodes, e ele levantou um grupo de pessoas. E as pessoas achavam que ele seria o líder, mas a visão dele era uma visão de tomar um poder, um domínio físico. O povo estava querendo sair do jugo, da garra, da servidão, da escravidão. E eles queriam de qualquer forma. O povo estava nos braços de vários reis. Jesus surge no cenário da Galileia. Deus é tão maravilhoso. Olha a sapiência, a sabedoria divina. Jesus nasce em um lugar, cresce em outro e estabelece o seu ministério em outro totalmente diferente. O cerne, o foco do problema era a região da Galileia, a Galileia dos gentios, a Judéia esquecida. Agora Jesus vem para aquela região e ele surge. E quando Jesus surge, aquele momento era um momento de guerra, era um momento caótico. E os fariseus, os saduceus estavam oprimindo o povo. E Roma já tinha estabelecido o seu império e o seu poder, porque Roma estava governando. As leis romanas estavam tomando conta, porque o templo já tinha sido violado. Não se adorava mais a Deus dentro do templo. O templo não era mais lugar de adoração. Jesus não estava preocupado com o espaço físico. Ele estava primeiro preocupado em trabalhar as pessoas que habitariam o espaço físico. Mas Jesus nunca entrou no espaço físico, porque as pessoas não conseguiriam entrar no espaço físico chamado templo da forma que ele estava. A sinagoga dos gentios era tomada por todo tipo de deuses. Havia todo tipo de deuses ali. A multidão estava no limite. Jesus vem pregando no capítulo 15, e quando Jesus começa a pregar, Jesus já vinha operando vários milagres. Mas o que me chamou a atenção foi que Jesus começa a falar sobre algo extraordinário, porque ele começou a falar sobre o surgimento do reino dos céus. E ele começa a falar sobre as maravilhas do reino dos céus. Ele mandava o povo preparar os caminhos, o povo estava sem entender. Era algo novo, era novidade de vida.
Mas Jesus veio para trazer novidade de vida. Ele veio para mudar um cenário que era caótico, um cenário que era deturpado, para colocar paz, colocar glória, colocar alegria, felicidade, mudar a ótica do cenário. Jesus veio para isso. E aí ele começa a pregar e se ajunta uma multidão. E ele chamou Filipe e disse: esse povo está com fome, a multidão é grande, procure alguma coisa para alimentá-los. Eles não sabiam como, porque eles disseram: tem mais de 4.000 pessoas aqui. Não tem como alimentar esse povo todo. Mas há aqui um garoto que está com... Ele trouxe a matula dele, ele trouxe a merenda. Ele está com 2 peixinhos e 5 pães. Ele pode... Eu acho que isso... Será que isso dá para ajudar? Jesus disse: olha, ele nunca foi desprovido. Eu tenho certeza que sempre onde esse menino foi, ele carregou a sua matula. Traga esse menino aqui. E Jesus multiplicou os pães e multiplicou os peixes. E aí alimentou toda aquela multidão. E aí Jesus começa a sofrer uma pressão dos adversários, porque eles não queriam Jesus ali, porque tinha Jesus como uma ameaça. Eles tinham Jesus como um desarticulador dos planos deles. Jesus sempre surgiu para desarticular os planos do adversário. Ele nunca vai sobrepujar a sua bênção, ou seja, a sua vida, o seu chamado, aquilo que foi posto sobre você. Não. O adversário nunca vai conseguir burlar, porque Jesus surgiu, foi para frustrar os planos dele. A sua vida está guardada nele. Sempre vai haver oposição. O adversário nunca vai querer ver você bem, dentro do templo, adorando a Ele. Ele nunca vai querer ver você com um sorriso no rosto. Isso não faz parte das características divinas. Isso faz parte das artimanhas e das maracutaias malignas. Você precisa detectar isso. Porque os fariseus eram o problema da época. Roma já não era tanto problema para Jesus, porque Roma tinha Jesus só como mais um. E Jesus disse: deixa eles ir me tendo como mais um, porque eles me tendo como mais um, eu vou ganhando espaço. E o espaço que eu quero ganhar é bem maior do que eles imaginam, porque é o coração desse povo ferido, destruído, arrasado, desacreditado. Mas havia um grupo pequeno de fariseus e saduceus, religiosos da época, que eles ficavam observando Jesus, e eles não queriam a felicidade da nação, porque eles queriam uma nação escravizada. E eles ficavam observando. E Jesus estava ministrando, e agora eles começaram a pressionar Jesus e os discípulos. Jesus separou 12 homens. Ele não separou 10, não separou 11, não separou 13, ele separou 12. Jesus estava trabalhando a personalidade da humanidade em cada um daqueles homens. Cada um veio com uma personalidade diferente. Era a personalidade da humanidade extirpada em 12 homens. Por isso que ele chamou os 12. Se nós pegarmos dentro da psicologia, quem estudou a psicologia daqueles homens, diz que era cada homem com uma característica, uma personalidade totalmente diferente do outro. E Jesus, ele foi escolhendo a dedo. Só que, quando ele está com os 12 ministrando, os fariseus, depois que Jesus opera, olha só, depois que Jesus opera o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, os fariseus se apresentam. Jesus estava com os 12, andando junto ao templo. Jesus nunca entrou no templo. Ele não queria, ele só entraria no dia que ele teve a certeza que ele alcançou o objetivo dele. Isso é muito interessante, porque Jesus estava ministrando, o templo estava sendo tomado por deuses, panteões gregos e romanos. Por isso que você vai encontrar o evangelista dizendo: olha, Jesus chega no evangelho que João escreve, e João, tomado pelo Espírito, ele narra uma fala de Jesus dizendo: olha,
ele vai junto ao tanque, encontra uma mulher, e quando ele encontra aquela mulher, era meio-dia, aquela mulher estava ali para pegar água, houve todo um cenário, aí Jesus chama aquela mulher, aí aquela mulher diz, mas quem és tu? Porque Jesus revela um problema na vida daquela mulher, aí diz, eu vejo que tu és o Messias, quem tu és? Jesus disse, tu és o Cristo, porque Jesus deu uma resposta revelativa para ela. Aí ela ficou, porque Jesus disse, me dê de beber, eu quero água. Olha, mas tu não sabe, tu é de onde? Tu não sabe que eu sou samaritana? Tu é judeu, por que tu vens pedir água a mim? Mas o que me chama a atenção é que Jesus disse assim, olha, os vossos pais adoraram onde? Em Jerusalém. Vocês adoram no Monte Gerizim, samaritano adora no Gerizim. Outros adoram no Monte de Jerusalém. Mas eu digo para você, que nem aqui e nem em Jerusalém. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais. Deixa eu voltar para você me entender. E aí Jesus está ministrando, e quando ele está com os 12, os fariseus viam Jesus operar milagre. Eles viram Jesus fazer toda sorte de milagre, toda sorte de bênção Jesus distribuiu. Mas aí, na hora que Jesus dá uma sentença, Jesus faz algo extraordinário. Jesus transforma, ele multiplica pão, aí ele vai e fala com a mulher cananeia, ele abençoa, muda a história da casa daquela mulher. Jesus transformou a história da casa dela, da mulher cananeia. Depois, quando tudo começa a parecer que está tranquilo, os fariseus chegam e dizem para Jesus, nós queremos um sinal. Nos dê um sinal do céu, de que de fato tu és o Filho de Deus. Olha, Jesus operando extraordinariamente bem, e eles ainda dizem, nos dê um sinal. Jesus diz, geração incrédula, perversa, vocês querem sinal? Mas eu sempre coloquei algo diante de vocês bem maior do que sinal, porque milagre sempre vai ser maior do que sinal, e eu sempre operei com milagre. Vocês querem sinal? Eu já dei o sinal do profeta Jonas e vocês não creram. Vocês estão querendo outro tipo de confusão. Jesus disse, eu não vim aqui para gerar confusão, eu vim aqui para trazer libertação, restauração, manifestação da glória. Aí Jesus disse, ei, não, vamos embora. Sabe por que Jesus tirou os discípulos dali? Jesus tirou os discípulos daquele meio, porque o meio era problema. Jesus tirou os discípulos dali, os 12, porque alguns minutos mais com os fariseus seria dias perdidos de trabalho. Pastor, não entendi nada. Por isso que Jesus, quando disse, vamos para o outro lado, eles foram intrigados. Jesus manda que eles entrem no barco, eles entram no barco, aí eles começam a discutir. Jesus só observa e disse, acautele-se, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Eles disseram, o mestre descobriu que nós não trouxemos o pão. Jesus não estava falando de pão, ele estava falando, cuidado, porque vocês ficaram alguns minutos na presença dos fariseus, e os fariseus já começaram a bagunçar a mente de vocês. Cuidado, os fermentos dos fariseus é perigoso. Escute uma coisa, alguns minutos na presença de fariseu é problema constante, contínuo. Ele estava dizendo isso. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Porque eles já estavam com dúvida. Até os discípulos começaram a perguntar, por que ele não fez o que os fariseus pediram? Pastor Oséias, por que ele não deu o sinal que os fariseus pediram? Ele não é o Messias? Nós sempre andamos com ele. Porque aí alguém pergunta, Pedro, por que será que ele falhou? Nós estamos seguindo o homem errado. Aí Jesus disse, acautele-se. Cuidado, fariseu é problema,
Cuidado, não fique dando ouvido para falar. Acautele-se do fermento, porque ele disse: um pouco só de fermento leveda o quê? Toda a massa. Jesus disse: cuidado. Escute uma coisa, nesses últimos dias você tem que blindar os seus ouvidos, como família, como mãe, como pai, como irmão, como vizinho, como cristão que você é. Você precisa blindar os seus ouvidos. Você não pode dar ouvido a qualquer tipo de falácia. O inimigo sempre vai tentar se manifestar para desviar-te do propósito, mas o propósito de Deus na minha e na sua vida é te fazer bem mais que vencedor, te fazer herdar uma coroa de glória. Cuidado, os dias são terríveis, mas a glória de Deus, ela nunca deixou de se manifestar na terra. Deus disse para Isaías: a terra está cheia de problema. Tá. A terra sempre vai ter luta. Vai. A terra sempre vai ter adversidade. Vai. As famílias vão viver sob ataque? Vão. Os filhos, os pais, mãe, irmãos, parentes, vai viver sob ataque, vai. Aí ele diz assim: olha, mas ele disse: pode haver qualquer tipo de problema na terra, mas os anjos gritavam e cantavam no céu dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tem problema? Tem, mas o problema nunca vai ser maior que a glória de Deus. Tem luta? Tem, mas a luta nunca vai ser maior que a glória de Deus. A sua vida, a sua casa, aquilo que te pertence está tomado pela glória. Levanta a mão e adore. E aí ele toma os discípulos e disse: vamos para outro lado, para outra margem. Jesus levou os discípulos para um lugar inóspito, deserto. Cesareia de Filipe já era a ponta de um deserto. Não tinha ninguém. Jesus disse: eu preciso ficar só com esses homens. Eu preciso arrancar deles alguma coisa. E aí Jesus começa a perguntar, bota eles em roda, em círculo. Aí Jesus pergunta assim: ei, me diz uma coisa, vocês 12, os 12, o que dizem os homens aí fora? Jesus sabia. O que dizem os homens aí fora? Ser o filho do homem. Parece que o silêncio tomou conta do lugar. Aí ninguém consegue responder. Olha só, eles andaram com Jesus, mas eles não responderam por causa do impacto da pressão. Aí, talvez um cutuca o outro e diz, porque sempre tem aquele que é mais descolado. Aí diz: vai, tu sempre foi conversador, responde aí. Aí alguém diz assim: olha, Judas disse: eu vim porque eu me convidei, o Senhor nem me chamou, eu tanto insisti que fiz parte dos 12. Judas não foi chamado, Judas se convidou. Ele insistiu tanto que Jesus disse: vem, Judas, pode vir, eu quero você. Você é um cara que eu vou transformar você. Se você não quiser ser transformado, você vai se perder. Mas vem, pode vir. E aí Judas vem. E ele vai e traz Judas. E aí Judas disse: não, eu só tenho a bolsa. Eu só arrecado dinheiro. Aí alguém diz, Mateus disse: eu sou um bom escritor, mas eu não consegui ainda discernir. Aí alguém se levanta e diz assim: uns dizem que o Senhor é Jeremias, Isaías, só mais um olha só, o que vivia ali foi um grupo messiânico que trabalhou a mente do povo, dizendo que qualquer um poderia ser. Então eles disseram: o Senhor é só mais um daqueles que passaram aí. Aí Jesus disse: tudo bem, eles dizem isso ao meu respeito. O mundo lá nunca presenciou de fato aquilo que eu sempre fiz na íntegra. Mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? Jesus lançou a pergunta e disse para os discípulos: e vocês? E o que vocês dizem que eu sou? Mais uma vez silêncio.
Aí Simão Pedro levanta e diz: olha, isso é uma ilustração, uma conjectura minha, mas parece que eu vejo Pedro dizendo: olha, não tem como eu não te responder, porque eu te vi abrir vista de cego, eu te vi trazer voz a mudo, eu te vi fazer paralítico andar, eu te vi levantar coxo, eu te vi ressuscitar, eu vi o Senhor fazer coisas extraordinárias. Então não tem como errar nessa resposta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: ei, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que te deu essa revelação, mas foi o meu Pai que estás no céu. Ele trouxe para ti essa revelação. E eu te digo mais: tu és pedra, Pedro, fagulha, tu é um pedaço de pedra. E sobre esta pedra, sobre esta rocha, ele não estava falando essa, ele disse esta. Ele estava falando dele mesmo, ele disse: sobre esta pedra, sobre esta rocha, pedra angular, que os edificadores rejeitaram, eu vou edificar a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja. Levanta a sua mão. Eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escute uma coisa: ei, ele estava falando de algo extraordinário. Ele estava falando: eu vou edificar na terra um exército, um povo, uma igreja que não vai se curvar para o inferno. As portas do inferno não vão prevalecer. Você, igreja, levanta a mão, porque você foi chamado para reinar, para vencer. O inferno não vai tomar de você aquilo que você já conquistou. As portas do inferno não vão prevalecer contra a sua casa, contra os seus negócios, contra a sua família, contra os seus filhos, contra tudo que diz respeito a você. Você vai dar uma ordem, o inferno vai ter que recuar. Diga: eu sou igreja, diga: eu sou igreja. Eu sou igreja, e o inferno não vai prevalecer. Ele pode até vir, se levantar é uma coisa, prevalecer é outra. O inferno pode se levantar, porque ele se levanta todos os dias. Mas o Senhor diz que o salmista, tomado por Deus, ele disse: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A igreja é guardada. Aonde você vai, há um anjo de Deus guardando você, e a espada é desembanhada, inflamada. Você passa por intempéries, por luta, o anjo diz: passa. A luta não vai travar você, o inferno não vai se agigantar, não vai se agigantar. Ele vai ter que recuar. Jesus estava falando isso quando ele disse para Pedro: as portas do inferno não vai mais prevalecer contra o povo judeu, contra os filhos de Israel. O povo que está sendo escravizado vai voltar à liberdade de novo. Eu vou trazer o povo do cativeiro, eu vou trazer vida, e vou trazer vida com abundância. As portas do inferno não vão prevalecer. Eu disse para você: levantar é uma coisa, prevalecer é outra. Quando você, hoje de manhã, foi pregado sobre a autoridade da palavra. Aquilo que você determina é o que vai acontecer. Por isso que Jesus estava falando. E eu disse aqui que o autor aos Hebreus falou algo extraordinário no capítulo 4, no versículo 12, quando ele disse: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções de coração. Não tem como o inferno prevalecer contra você quando você de fato conhece quem você é, quando você sabe quem você é. A sua casa, ela não está, a sua casa não está vulnerável. A sua casa, quando você conhece a autoridade do reino, quando você conhece quem é Jesus, quando você sabe quem ele é, o inferno pode até tentar, mas ele vai ter que voltar pela mesma forma que ele veio. A Bíblia diz que ele vem por um caminho, mas ele vai ter que sair por 7. Deus está liberando a sua vitória nessa noite.
Isso é profético. Espírito de morte vai ter que bater em retirada. Espírito de pânico vai bater em retirada. De depressão, de desespero, de inquietação, de miséria, está caindo por terra nessa noite. Levanta a mão e dá glória. Jesus disse: você não serve. Ele disse: escute uma coisa. E no mesmo capítulo, ele vai dizer algo extraordinário. E depois, quando você vai para o Evangelho de João, você vai encontrar Jesus dizendo assim: não foi vocês que me escolheram. Vocês não estão aqui por opção de dizer: eu vou lá porque eu quero ir. Você veio porque desde a eternidade você já foi escolhido. Você veio porque mesmo talvez você não tendo perspectiva, ou pelo menos missão em vir, você veio porque o seu nome já estava escrito na palma da mão dele, dizendo: você vai vir para cá. E ele diz: não foi você que me escolheu, mas foi eu que escolhi você, para que você vá e faça o quê? E dê fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que o vosso Pai que está no céu seja glorificado. Ei, o inferno não prevalece, não prevalece, não prevalece. O inferno não prevalece. As portas do inferno não vão prevalecer contra ele. E a igreja sou eu, é você, somos nós. Não tem como dar errado. Quando você entende que as portas do inferno, ela pode até se levantar. Mas ele estava dizendo todas as vezes que a porta do inferno se levantar, eu te impulsiono a dizer: você não prevalece, você não prevalece, você não prevalece. Recue, porque se você não recuar, o meu Deus vai mandar um exército de anjos e o negócio vai dar ruim para você. Ei, não tem para o inferno. Jesus estava dizendo isso. Eu caminho para o fim. Ele tirou eles daquele tempo. Aquele lugar geraria muita dúvida. Aí Jesus disse: olha, eles estão me comparando com pessoas que foram usadas, mas são pessoas mortas. Eu vou dizer para vocês de fato quem eu sou. Não é? E aí Jesus diz: olha só, para caminhar para o fim, Jesus diz assim: tu és Pedro, pedra, pedaço de pedra, fagulha, você foi tirado de mim. Tu é uma pedrinha. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Sobre esta pedra, sobre a palavra que foi liberada, eu vou edificar a minha igreja. Eu vou edificar um povo forte, um povo vencedor, um povo que vai morar no céu, um povo guerreiro, um povo que não se curva, mesmo estando nas últimas. Quando ele pensa que vai destruir, ele se levanta do nada, ergue a bandeira da vitória e diz: eu sou mais que vencedor em Cristo. Aí para ficar mais lindo, Jesus disse: eu te digo mais. Eu vou te entregar a chave de onde? Do reino dos céus. Eu te dou a chave do reino. É livre acesso. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, ele fala para uma igreja que estava à beira de um colapso. Mas ela não entrou no colapso porque, mesmo não tendo força, ela guardou a palavra. Mesmo sendo fraca, ela não negou o nome. E aí Jesus diz assim: eu conheço as tuas obras. Eu sei quem você é. Ele estava falando para um povo: eu sei quem vocês são. Você está fraco, mas você está aqui.
Você está fraco, mas você está de pé, lutando, porque você sabe que ainda há uma esperança. Porque a igreja não morre, a igreja não morre, a igreja não morre. E aí ele diz: eu tenho uma chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Apocalipse 3, verso 8. Aí diz assim: eis que diante de você eu fiz o quê? Coloquei o quê? Uma porta. Porta. Ei, meu filho, o diabo não pode fechar a porta que Deus abriu. Ele nem autoridade tem para isso. Nunca teve. O inferno não vai prevalecer contra os seus projetos. Ele não vai vir contra, ele não vai bater contra, ele não vai ser contra, melhor dizendo. A sua família, a sua vida, sua casa, tudo está guardado porque Deus já deu uma ordem. E aí ele diz: a chave está na mão, eu te entrego, Pedro. Eu estou caminhando para o fim. E aí ele diz para Pedro: eu te entrego a chave do reino dos céus. Está aqui na sua mão. Toma a chave do reino. Espiritualmente falando, ele disse: toma a chave, autoridade. Chave abre. Chave é revelação, é determinação, é posse. Toma a chave. Pega a chave do reino. O que você ligar na terra vai ser ligado no... O que você desligar na terra será desligado no... Pronto, ninguém mais vai poder entrar em colapso. Não. Você liga aqui, será ligado lá. Você desliga aqui, será desligado lá. Não, Senhor, eu não concordo com isso. Isso não está certo. A minha casa não pode ficar assim. Deus diz: então eu desligo aqui, pronto, acabou. O inimigo não vai mais te andar. Eu vou mudar a história a partir de hoje. Está aí, toma! Ah, pai, eu não aceito essa pessoa desse jeito. A minha casa, ela surgiu para ser bênção. Ele disse: ligou aí? Então tá ligado aqui. De manhã foi dito. Liga aí que eu ligo aqui. De manhã foi dito. Murmuração não é de Deus, louvor é. Então por isso que ele disse: liga na terra que eu ligo no céu. Quando tudo parece que está ruim, qual é a ordem para a igreja? Marche. A marcha da igreja é cantar. Cante, para você baixar rumo a Canaã celestial. É cantar. E aí ele diz: eu entrego a chave do reino para você, está aqui a chave. Jesus depositou toda a autoridade em Pedro. O inimigo sempre focou Pedro, porque Jesus depositou a autoridade em Pedro, porque Pedro reativaria a igreja, ele reativaria o povo. Aí Satanás pede para Cirandar. Ele disse: você não mexe com Pedro, porque Pedro é o meu referencial na terra. Não mexa com ele. Jesus falou para ele. Só que Pedro disse: Senhor, tu não vai para a morte, porque se for para morrer, eu morro contigo, eu vou contigo. Ele disse: não diga isso, rapaz. Você não vai conseguir fazer isso. Antes que você pense, você vai fazer alguma coisa, e antes de você fazer, quando você fizer, você pensou aqui, você já fez, e o galo vai ter cantado. Você vai fazer o quê? Vai me negar. Não, mas eu não faço isso. Vai acontecer. Olha só. E aí Jesus Cristo vai para a cruz, morre, ressuscita no terceiro dia, encontra-se com Maria Madalena. Rabone, mestre. Ele diz: não me toque, porque eu ainda não fui assunto ao céu. Eu não subi, eu não posso ser tocado. O meu corpo agora é diferente, está glorificado. Não me toque, porque antes de subir, eu preciso descer. Aí a Bíblia diz que ele desceu nas partes mais baixas da terra. Jesus foi fazer o que no inferno? Ele foi resgatar do inferno alguma coisa. Quando você fica em dúvida, quando você fica, desacreditando, quando você coloca a sua fé quando você coloca a sua fé em dúvida, em xeque, quando você coloca a sua fé em coisas, aí o negócio parece que vai desandar. Sabe por quê? Porque você já está dando aquela vazão que Pedro deu. Porque Pedro negou. E aí ele ficou com aquele sentimento de culpa. Sentimento de culpa é que nos atrapalha. Você é a igreja, você não tem que viver na culpa. Você tem que dizer: o inferno não vai prevalecer. Ainda que ele pense que ele está se levantando, mas ele vai cair daqui a alguns segundos, porque o inferno não vai prevalecer. O Deus que me chamou, Ele é bem maior do que qualquer coisa. O anjo do Senhor acampa assim. E aí Jesus desceu e disse: ei,
O céu já estava no Salmo 24 em festa, dizendo: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Jesus disse: eu não vou entrar agora. Eu só vou entrar quando eu descer lá e fizer o que eu tenho que fazer. Aí Jesus desce e diz: cadê ele? Cadê ele quem? Ele. Não é digno nem de mencionar o nome, mas eu quero olhar para ele e dizer para ele: me devolva aquilo que você pensou que tinha roubado da minha igreja. Me devolva, me devolva, me devolva, me devolva, me devolva aqui, rapaz. A Bíblia diz que Jesus desceu lá e tomou a chave do inferno e aquilo que ele entregou para Pedro, ele tomou de Satanás e disse: isso nunca foi teu, isso é do meu povo, é da minha igreja. A chave é revelação, é autoridade, é poder, é domínio, é bênção, é determinação. Me dê aqui, rapaz. Aí ele voltou e disse: diga para os meus irmãos que eu quero encontrar com eles na Galileia. E diga para Pedro que eu quero vê-lo. Quando Jesus chegou lá, Jesus disse: eu entreguei a chave para você, e eu estou devolvendo ela para que você repasse para a igreja, para o meu povo. Toma aqui a chave, ela está na sua mão de novo. Reative, reconecte, coloque o povo de novo na intenção de adorar. Diga para o povo que eles nunca vão perder, que o povo sempre vai ser vencedor. Eles têm a chave, é autoridade, é domínio, é poder. Levanta a mão e dê glória. Já encerrei. Ei, o que é a luta? Foi dito aqui, o irmão veio e disse que leu um livro e falou sobre isso. O que é luta, irmão? O que a gente vive não é luta, é só afronta, é só o inferno tentando se levantar. Se você der vazão, ele prevalece. Ah, mas a minha casa não está boa. Porque ele plantou isso, e às vezes a gente começa a acreditar que de fato não está boa. Ah, mas a minha vida está de ponta cabeça. Diz: não, as portas do inferno não vão prevalecer contra você. É promessa, é palavra, é promessa. Deus diz, olha só, Números 23:19 diz que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Porventura, tendo dito, não faria, ou falando, não confirmaria. Você não nasceu para perder, você nasceu para ser bem mais que vencedor. As portas do inferno não vão prevalecer.